nesse congresso, que é a ideia de direitos humanos, né? Ah, Anderson, você vai explicar muito sobre direitos humanos? Não, vou fazer algo bem sintético e rápido. Vou dar uma ideia geral do que eu acredito serem os direitos humanos, né? Então, a gente viu até, o professor Sulzberger falou que direitos humanos são processos de luta por reconhecimento e efetivação de direitos. Então, uma coisa que eu sempre pontuo é que me soa muito estranho quando a gente, nas polícias, a gente demoniza direitos humanos, e isso é muito comum, não é? A gente sabe disso. E eu sempre digo, a polícia é a primeira linha de defesa de direitos humanos na sociedade. E isso a gente nunca pode perder de vista, e a gente nunca pode perder essa perspectiva. Hoje, aqui, o que nós estamos fazendo, quando a gente faz um congresso, né? Quando a Eline organiza um congresso, e vocês todas estão aqui, o que vocês estão fazendo? Defesa de direitos humanos. Quando vocês se reúnem, pautam a questão, ontem vão ao congresso, cobram medidas e políticas de efetivação de um ambiente saudável para que vocês possam trabalhar, nada mais é do que uma organização por lutas, né, por uma luta de defesa de direitos humanos. Isso a gente nunca pode perder essa perspectiva, né? Então, você consegue passar para mim aqui, né? Eu consigo passar. Essa é a minha apresentação, já vou pular. Só que a nossa questão de hoje, né, já falei de direitos humanos, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre interseccionalidade. Conhecem o termo? Eu acho que muitas de vocês devem conhecer, mas a gente às vezes tem uma dificuldade de entender como isso funciona na prática. Essa professora, né, Kimberly, esse termo interseccionalidade é atribuído a ela, né? E é uma professora, né, americana, ela atualmente está na Universidade de Columbia, e ela desenvolveu essa ideia. Qual é a ideia de interseccionalidade? Isso aqui é mais ou menos uma ideia geral para a gente entender. Ela faz um paralelo com as ruas, né? Ela diz assim, olha, se uma pessoa é do gênero feminino, ela está numa rua e ela vai poder ser atravessada por questões de opressão de gênero. Se ela, além de mulher, é uma pessoa negra, ela está numa outra rua que ela vai poder ser atravessada pelo racismo. E quando ela está na esquina entre essas ruas, então ela vai poder ser atropelada, tanto pelas questões que dizem respeito à violência contra a mulher, mas mais do que isso, ela pode também ser atropelada pelas questões raciais. Então a Kimberly vai tratar dessas questões assim, de como é que a gente luta, pelo que a gente luta, como é que a gente estrutura a nossa pauta. Então, é bastante importante essa ideia, esse conceito de interseccionalidade, porque uma pessoa, ela é um conjunto de pertencimentos, não é? Ela é mulher, ela é negra. Ontem uma colega falou assim, mulher negra e nordestina. O que a colega está apontando? Que ela também é atravessada pelo racismo que tem uma origem regional. Então vejam como é importante a gente ter essa perspectiva interseccional quando a gente vai estruturar política pública, quando a gente vai, por exemplo, fazer um atendimento de uma mulher lá na delegacia da mulher, né? Então essa é a ideia da interseccionalidade. E aqui, olha só como é interessante, a teoria da Crenshaw, ela vai identificar esses estudos das identidades e a relação, como essas identidades se sobrepõem, como elas são atravessadas por diversos sistemas de opressão, não é? A vivência de uma mulher negra é a mesma de uma vivência de uma mulher branca? Não é. Né? Se essa mulher ainda for, como a colega colocou, nordestina, a vivência dela vai ser a mesma? Não vai ser. Então essa é a ideia da gente falar sobre interseccionalidade, que é uma teoria metodológica que faz esse apanhado, né, para a gente entender qual é o feminismo que nós estamos aqui propondo. É um feminismo excludente ou é um feminismo inclusivo? Isso é uma provocação, isso é uma pergunta. O feminismo que a gente vai propor num determinado momento histórico, ele está abrangendo as mulheres negras? Ele está falando, por exemplo, da interseccionalidade que vai tratar do problema das meninas?
Como é que a interseccionalidade vai operar no mundo real? Eu trouxe aqui para vocês um dado bastante interessante. Olha aqui, essa pesquisa aqui é de 2023. A gente não está falando do século passado. A gente está falando de algo que aconteceu ontem na sociedade brasileira, né? Olha, a Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento e olha a remuneração média das mulheres brasileiras, em torno de R$ 1.948. Esse valor corresponde a 48% do que homens brancos recebem, 62% do que as mulheres brancas recebem e ainda 80% do que os homens negros recebem. Isso é importante? Esses dados são importantes? Esses dados são importantes? São fundamentais. Como é que eu elaboro política pública se eu não levo em consideração as diferentes vivências e a diferente sobreposição de opressões que essas pessoas vivem? Então, por isso que a interseccionalidade é como se a gente estivesse colocando uma lente para enxergar o mundo. É uma lente a partir dessa ideia da interseccionalidade, né? E olha só que interessante essa mesma pesquisa. A taxa de desemprego entre mulheres negras, ela está acima da média nacional em relação a quaisquer outros grupos. O fato, então, de ser mulher é um fator de opressão, é um fator de subalternização, de hierarquização, mas o fato de ser uma mulher e negra leva também essa pessoa a um grau maior, a uma sobreposição, né, dessas opressões e desses cerceamentos sociais. Esses são dados da Oxfam, olha que interessante. Mais uma vez, a questão salarial. Olha ali, 65% das casas que são chefiadas por mulheres negras estão em situação de insegurança alimentar, não é? Então a gente tem uma preocupação. Olha isso daqui, negros são 84% das pessoas mortas em ações policiais. Essa mulher, né, que tem essa vivência sobreposta por uma série de situações opressivas, esse dado aqui também diz respeito a ela. Qual é a preocupação dela? É meu filho que pode ser morto. Percebem isso? O grau de estresse que essa mulher vai viver. Ela é mulher, ela sofre as questões de gênero, ela sofre as questões de raça e ela também tem um núcleo familiar extremamente vulnerabilizado. Isso é importante quando a gente vai fazer atendimentos de mulher em delegacia? Fundamental. Uma certa vez eu estava lá na delegacia e chegou, né, uma situação em que um agressor, né, tinha agredido fisicamente uma mulher. E aí ele tinha fugido, a polícia militar não conseguiu localizar e eles levaram ela para a delegacia. E aí eu, né, no final do atendimento, eu pedi para a equipe, falei, olha, vamos levá-la em casa, né? Porque ela não queria ir para casa-abrigo, né? Tem todos os serviços que ela recusou. Eu falei, não, vamos levá-la para casa então, porque eu estava preocupado se esse agressor eventualmente estaria lá. E ela não queria ir para outro lugar. E aí eu falei assim para ela, falei, olha, quando você chegar na sua casa, você fecha a porta, preste atenção, deixe as janelas fechadas, etc. Você tem celular? Não, tenho celular. Qualquer coisa, 190, a polícia militar está na rua, chega rápido, então não deixe de fazer isso. E a equipe foi. Aí me ligaram, né? Doutor, a gente vai voltar com ela. Aí eu falei, uai, por quê? Doutor, o senhor falou para ela fechar a porta, a casa dela não tem porta. Ela tem uma cama que ela coloca ali e qualquer um chuta. Entendem do que eu estou falando? Eu estou levando em consideração toda a situação dessa mulher. Eu pressupus, né, que ela estava numa casa onde ela podia fechar uma porta. Ela não estava numa casa onde ela podia fechar uma porta. Então é essa perspectiva que a gente tem que ter quando a gente atende as mulheres, né, em geral. Seguindo aqui, olha só esses dados que graves. Olha ali, tá vendo? Crimes, esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 2023. Olha a quantidade de estupros, maior índice de estupros da história, né? Esses dados referem-se ao ano de 2022. 74.930 situações de estupro no Brasil. Mas olha só como a perspectiva interseccional nos tem que informar, nos tem que trazer
essa questão de como eu vou atender. Quem são as maiores vítimas das questões de estupro? Olha a quantidade de estupros de vulnerável. De quem eu estou falando aqui? Meninas. Então, a questão da infância e juventude atravessa também a questão de gênero. Quem são as maiores vítimas de crimes sexuais no Brasil? São as meninas. E se a gente ainda for colocar um recorte racial nisso, quase 60% dessas vítimas são meninas negras. Então percebam como isso é bastante grave e sério, e esses dados precisam instruir políticas, né, de segurança pública. A gente não pode fazer política de segurança pública em gabinete sem conhecer os dados da realidade brasileira. E são dados bastante graves e sérios. E olha só o que é mais, assim, isso também é algo que a gente precisa levar em consideração. Olha a quantidade de os agressores conhecidos dessas vítimas, 86% são pessoas conhecidas. Ou seja, uma menina negra, né? Ela tem um risco enorme de ser vítima de estupro dentro do local onde ela deveria estar mais segura, qual seja a sua casa. Né? Então, quando a gente tem uma situação, e eu já tive várias situações na DEAN, de trazerem as meninas, né? Já tive situação de trazerem 4 irmãs, por exemplo, para a gente cuidar. A mãe, neste caso específico, era conivente com a situação. O que eu faço? Eu posso devolver essas meninas para a mãe? Vou lá dizer assim, não, vai lá que a gente vai assim, né? Pensar que isso vai dar certo eu devolver essas meninas para a mãe. Imagina, eu chamei o conselho tutelar e falei, olha, não há a menor condição dessas meninas retornarem ainda hoje para essa casa, né? Elas precisam ir ter um abrigamento de emergência. Estou levando em consideração o quê? O fato de que elas estão em risco absoluto e extremo, porque todas elas diziam que o padrasto abusava delas, as 4. As 4, crianças e adolescentes, tá? Então é só para a gente ter uma ideia dessa interseccionalidade, do que significa. Esses são outros dados que eu vou pular, mas porque a ideia eu acho que já está passada, e também para a gente conseguir avançar, né, aqui. Então é isso, quando a gente pensa em políticas de segurança pública para mulheres, a gente tem que levar em consideração a interseccionalidade, ou seja, eu tenho que levar em consideração outros marcadores sociais, né? Raça, etnia, origem, classe social, identidade de gênero. Mulheres com deficiência. A gente pensa em mulheres com deficiência? Vocês acham que a gente pensa? Não pensa. Uma vez entrou uma moça lá na delegacia, ela tinha uma deficiência, ela não conseguia ouvir, não conseguia falar. E assim, é um desafio, né? Eu falo, como é que eu atendo essa vítima agora, né? Eu falei, você consegue escrever? Ela assim, não, eu leio e escrevo. Então a gente conversou por WhatsApp, né? A gente tem que criar uma solução que dê para a gente conseguir se comunicar com essa pessoa para ela contar o que ela estava passando. E ela contou que ela estava sendo agredida pelo companheiro dela, né? Contou no WhatsApp. Eu peguei o WhatsApp, exportei para a ocorrência feita. Mas eu só fui me deparar com essa situação quando eu já estava na delegacia, quer dizer, a situação surgiu e eu tinha que dar conta de atender essa moça, né? Então a gente precisa levar essa questão dos marcadores sociais, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando a vítima entra na delegacia, quando a mulher entra, isso é apenas o início do atendimento. O fato dela ser mulher é apenas o que dá o start para o meu atendimento. Por quê? Eu vou pensar em outras situações. É uma mulher que tem deficiência, eu vou ter um determinado atendimento. Ela é uma mulher em uma situação de vulnerabilidade social extrema, como uma mulher, por exemplo, que não tinha uma casa que tem uma porta para fechar? Sim, eu tenho que levar isso em consideração. Então, tudo isso, né, quando a gente pauta isso, a gente está falando exatamente de levar em consideração todas as características, todos os marcadores sociais que estão presentes naquela pessoa, para que a gente possa fazer um atendimento mais completo possível, né? Uma pergunta, quando a mulher entra na delegacia, a gente sempre fala assim, você tem parentes aqui no DF?
O que eu estou querendo saber quando eu pergunto isso para ela? Eu quero saber se ela tem alguma rede de proteção, né? Porque se ela não tiver uma rede de proteção, eu vou ter que pensar em como é que eu vou encaminhá-la para ela ter essa rede de proteção. Então, é importante que a gente tenha esse olhar interseccional sobre atendimentos e também esse olhar interseccional sobre políticas públicas, né? Porque eu no final do ano passado, eu estive no estado do Amapá. A convite do governo do estado, eu fui capacitar os policiais para exatamente atender, né, pessoas, grupos vulnerabilizados. E esse convite aconteceu porque o governador do estado foi a uma delegacia e ele foi pessimamente atendido. E ele disse, poxa, mas olha como é o atendimento aqui no meu estado, né? Então ele ficou muito preocupado e disse, olha, não dá. A gente precisa ter um atendimento humanizado. Até ele criou um programa, né? E aí eu fui localizado na internet a partir de uma entrevista que eu dei e me chamaram para fazer esse trabalho lá no Amapá. E quando a gente foi fazer esse trabalho lá no Amapá, e aí agora eu vou entrar nos nossos próximos tópicos, né? A preocupação era como é que a gente atende de maneira humana, como é que a gente atende de maneira humanizada as pessoas que vão procurar o serviço de segurança pública, porque é um serviço público, né? Como é que essa pessoa vai ser atendida nesses ambientes? E aí, a gente traçou 3 linhas mestras para lidar com esse atendimento humanizado, que é o acolhimento, né? É uma maneira empática de atender a pessoa. Em delegacia, a gente vê de tudo, né? A gente vê coisas assim que até nos chocam às vezes e a gente precisa conversar com alguns colegas. Por exemplo, mulheres, né, que chegam e acabam sendo revitimizadas em algumas situações. Então, a gente precisa sempre corrigir esse tipo de postura. Sempre uma postura que eu evito dizer, você tem que largar esse homem, você tem que não sei o quê, você tem que. Será que ela tem condições de fazer isso? Será que naquele momento ela tem as condições necessárias para romper o ciclo da violência? Porque quando você começa a conversar com a mulher, ela vai te contar uma história, que não é só uma história daquele dia, daquela agressão. Ela vai te contar uma história de vida. Ela vai dizer assim, olha, eu dependo dele, não posso largar a mão, e se eu largar dele, os meus filhos não comem. Ela está preocupada com os filhos. Percebem como isso é esse atendimento humano? Eu preciso escutar, eu preciso ter essa escuta qualificada quando eu estou ouvindo essa mulher, porque ela está me contando não só a história de uma agressão, ela está me contando uma história de um ciclo de violências que ela vive. Então, se eu não conseguir entender quais são as razões pelas quais ela não consegue sair daquele ciclo de violência, eu vou conseguir ajudar essa mulher? Eu faço, faz a ocorrência e manda embora. É assim que eu vou fazer? Óbvio que não. Então, quando ela me conta o que aconteceu naquele dia, pode ser assim, uma gota d'água, pode ser algo que ela foi e denunciou. E geralmente, elas sempre dizem assim, não, isso aconteceu outras vezes? Doutora, aconteceu um monte. Eu já fui muitas vezes, ele já me bateu, ele já me xingou, ele me humilha, ele faz coisas horríveis, assim. Aí eu falei, mas por que você não denunciou? Eu estou cobrando, não é no sentido de cobrança dela, eu estou querendo entender qual é a dificuldade que ela está tendo em romper o ciclo da violência. E essas perguntas são muito importantes para a mulher, para ela nos contar não só a história de uma agressão, mas a história toda do ciclo que ela vive naquela situação. Então, esse é um atendimento humanizado, é uma escuta qualificada. Eu quero saber se, quando eu terminar o atendimento, ela vai ter para onde ir. Tem mulheres que não denunciam, porque dizem assim, doutor, mas se eu fizer ocorrência, como é que eu vou voltar para casa? Eu digo assim, não, você tem uma rede que vai te proteger. A gente tem a Casa Abrigo, tem a Casa da Mulher Brasileira e você pode ser abrigada ali. Então ela diz assim, então eu faço. Percebem? Então assim, eu estou falando com essa mulher, a agressão é um ponto que vai ser tratado nessa ocorrência. Eu tenho que lidar com todo o histórico dela de violências, tá?
Então a gente vai tratar agora assim rapidamente, eu estou sendo flash aqui, tá? Para a gente conseguir organizar o nosso tempo. A gente vai falar da importância dos procedimentos operacionais padrão, né? Porque quais são as importâncias de um procedimento operacional? Eu tenho que ficar aqui, né? Eline está assim, jogando coisas. E assim, então, qual a importância? Ele consolida informações importantes. A gente tem efetivo completo nas DEANs para trabalhar? Muito difícil. A gente geralmente tem alguns profissionais que são da delegacia, mas a gente tem profissionais que vêm de outras delegacias para compor o quadro, né? E isso é uma realidade do Brasil. Então, quando vem um policial, por exemplo, que não está acostumado a lidar com violência doméstica, ter um protocolo é importante? Porque a gente já diz assim, colega, siga um modelo, não inventa. Mas doutor, essa pergunta aqui não tem nada a ver. Você fala, faz a pergunta. Não fica questionando, faz a pergunta, que você vai entender, eu te explico depois, mas faz a pergunta para a mulher, e é relevante, é muito relevante, porque existe um padrão. Todos os estados brasileiros têm protocolo? Não. Falei para vocês que fui fazer o trabalho no Amapá, qual era a importância de fazer esse trabalho lá? O estado do Amapá, até aquele momento, não tinha um protocolo para atender mulheres. Então, como é que se fazia? Eles não sabem atender? Claro, eles têm a experiência da delegacia. Mas a gente sabe que existe uma rotatividade nas forças de segurança pública. E se a gente tem um protocolo, a gente tem uma continuidade desse trabalho. Porque essa continuidade do trabalho, ela pega a experiência adquirida, né, nos atendimentos, ela vai aprimorando os protocolos e a gente vai levando adiante esse conhecimento. Porque a gente não pode ter uma pessoalidade no sentido, saiu da delegacia, todo o conhecimento que foi construído ali, acabou. A gente precisa ter os protocolos para isso. Uniformiza, né, as rotinas de trabalho, propicia padrões de excelência no atendimento, exatamente porque eu fiz o acúmulo, né, de conhecimento, facilita um aperfeiçoamento. A gente fez um protocolo no seguinte sentido, e aí não funcionou. A gente precisa mudar o procedimento e aprimorá-lo para que ele flua melhor. E garante também o próprio profissional de segurança pública. Isso é muito importante. Quando eu estava lá no Amapá, e foi bastante interessante esse ponto, a gente fez um procedimento, já terminei, mas eu só vou fechar esse raciocínio, tá? Então, eu até vou deixar meu contato para quem quiser depois falar, ter alguma dúvida, quiser colocar, pode me procurar. Quando eu estava lá no Amapá, qual foi o projeto? O governador tinha uma grande preocupação porque ele tinha vários grupos vulnerabilizados que não tinham um atendimento específico porque não se tinha um conhecimento construído. E aí, né, pensando nessa questão interseccional e como ela é importante, a gente está criando uma política de segurança pública. E aí ele me chamou, a Secretaria de Segurança Pública de lá me chamou para fazer esse trabalho, e aí eles me passaram a seguinte tarefa: olha, doutora, a gente precisa de 7 protocolos. Eu falei, meu Deus, 7? Não é 1, são 7. Mas 7 do quê? A gente gostaria que o senhor sugerisse, mas a gente tem uma ideia mais ou menos certa do que a gente quer. A gente tem aqui no Amapá uma população de 73% de pessoas negras e pessoas indígenas. Aí eu falei, vocês querem um protocolo para pessoas indígenas? Queremos, porque a gente não tem muito esse atendimento das comunidades indígenas. Eu falei, ok, vou pensar sobre isso. A gente também precisa de mulheres, crianças, pessoas com deficiência, pessoas idosas, né? E enfim, 7 protocolos. E eu falei, não, ok, vou pensar sobre isso. E me propus, assim, né? Vou fazer os protocolos. E quando fui fazer os protocolos, eu fiquei pensando em qual seria a metodologia, né? Porque, vejam, um homem branco que está aqui no Distrito Federal, né? Eu tenho contato com o Estado amazônico? Tenho noção das situações que eles passam no Estado amazônico? Tenho, né? Então, qual foi a minha metodologia? Eu falei, olha, a gente vai fazer o seguinte, então, e essa é a minha proposta de trabalho. Eu vou levar os textos prontos, a partir de uma pesquisa. Só que esse texto não vai ser o texto acabado. E ele por quê, professor? Porque eu falei, porque eu quero que os profissionais da segurança pública do Amapá opinem sobre o que eu escrevi. Porque eu conheço a realidade do Amapá. Eu nunca tinha ido para o Amapá. Então, eu preciso conhecer a realidade das pessoas do Amapá. E eu quero mais, eu acho muito importante que a cada dia que a gente vai falar sobre o tema,
que os grupos que serão os destinatários desse protocolo venham conversar com os profissionais da segurança pública. Foi uma experiência rica? Riquíssima, riquíssima. Porque no final das contas, a gente teve protocolos em que os profissionais que lá vão trabalhar com esses protocolos ofereceram uma série de sugestões, e também os grupos que serão atendidos a partir desse protocolo foram colocar suas demandas. Teve embate, teve gritaria teve gritaria, porque vocês não fazem isso, vocês não, porque você não atendeu aquele dia, eu fui lá na delegacia. Teve embate, mas a gente conseguiu corrigir vários fluxos, e isso é importante no protocolo. Por exemplo, uma bombeira lá me falou assim: professor, sabe o que acontece? A gente vai atender, né, uma situação, aí a gente chega lá na casa e tem uma mulher que a gente precisa deslocar para o hospital, porque ela está ou em surto, ou outra questão médica, etc. E aí ela tem várias crianças lá, e só ela cuida dessas crianças. E aí, professor, sabe o que acontece? A gente leva as crianças para o batalhão, porque não tem onde colocar as crianças. Eu vou deixar, porque a gente nem sabe quando que a mulher vai sair do hospital. Aí eu falei assim: uai, mas cadê o Conselho Tutelar do Estado? Ah, professora, eles acham que eles não têm que fazer esse acolhimento naquele momento. Eles acham que tem que fazer primeiro uma pesquisa da família estendida. Eu falei: não, gente, como assim? Eu trabalho na DEAN, eu vivo acionando o Conselho Tutelar para ir buscar as crianças e fazer o acolhimento de urgência. E aí eu falei assim: olha, vai ser muito importante que o Conselho Tutelar venha para esse protocolo, que a gente precisa criar um fluxo com eles. O conselho compareceu, houve uma pequena resistência, a gente conseguiu colocar a perspectiva da segurança pública e a gente conseguiu criar um fluxo em que o conselho atenda esse tipo de situação. Percebem como é importante? E até assim, só para finalizar, uma das policiais lá que estava lá, ela, no curso, né? Ela falou assim: professor, eu vou me aposentar no que vem, tá? Eu já estou assim, com o pé fora da polícia. E ela falou assim: e foi tão importante esse curso, porque pela primeira vez na minha carreira, alguém perguntou a minha opinião sobre alguma coisa aqui na polícia. Porque tudo me é atravessado, tudo é colocado goela abaixo da polícia, sem que a gente possa opinar e dar a nossa experiência para a construção desses protocolos. Então vejam como é importante o diálogo, né? Quando a gente vai fazer política de segurança pública, é ouvir todas as pessoas interessadas. Por exemplo, só um último exemplo mesmo. Lá tinha uma festa, por exemplo, que era uma festa que chama Festa do Mar Abaixo. Óbvio que a minha perspectiva de um homem branco do DF, que vem de São Paulo, mas mora aqui no DF, eu conhecia a Festa do Mar Abaixo? Não conhecia a Festa do Mar Abaixo. E aí, com a comunidade negra lá do Amapá, eles falaram assim: professor, sabe o que acontece? A polícia chega e interrompe a festa. Por quê? Porque vizinhos denunciam que essa festa faz barulho. E aí eu falei para os policiais: mas por que vocês interrompem a festa? Ah, professor, porque eles chamam a gente para ir lá, e a gente chega, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E eu falei assim: mas como é que vocês fazem no carnaval? Ah, não, carnaval a gente não mexe. Carnaval é carnaval, né? Eu falei: ok, mas por que a Festa do Para Baixo, então, a gente tem que fazer uma interrupção? E eu fui pesquisar, né? E aí eu fui e encontrei o seguinte: a festa é um patrimônio tombado. É um patrimônio tombado em nível federal e é um patrimônio tombado em nível estadual. Como é que uma festa tombada em nível federal e em nível estadual são alvo de uma ação policial? Não é verdade? E aí eu falei: não, isso não pode continuar assim, é inaceitável, né? E aí havia uma deputada lá, uma deputada negra, que me contou a origem dessa festa, né? Dessa festa do Mar Abaixo. E qual era a origem dessa festa? Ela disse assim: olha, a gente dança assim, com a perna assim. E eu falei: mas por que vocês dançam com a perna assim? Por que você está mencionando isso? Ela falou assim: professor, porque isso é uma referência aos escravos que andavam acorrentados. Ou seja, é uma festa eminentemente da comunidade negra do Estado. A gente tem uma prática policial que está permeada por racismo, sem mesmo que eles percebam que há racismo nessa prática. Não é? Então vejam, aí o protocolo saiu dizendo que é proibida a intervenção policial na festa em si, salvo se tiver uma situação de violência acontecendo durante a festa. Não foi uma solução bacana?
Bacana. Então, é por isso eu encerro aqui minha fala, vou passar para as colegas, mas essa é a ideia que a gente quer traduzir, da interseccionalidade, da gente levar em consideração uma série de aspectos quando a gente vai estruturar a política de segurança pública e quando a gente vai fazer atendimento policial, tá bom? Muito obrigado.